Olá pessoal, hoje eu estou num ambiente um pouquinho diferente, fazendo um vídeo para vocês aqui em formato de vlog. Estou indo para São Paulo, saindo agora aqui de Taubaté. Eu vou dar uma palestra lá para um grupo chamado GFs, é um grupo de empresários do Brasil todo, focado no ramo alimentício aí, que são distribuidores para supermercados, padarias, confeitarias. Estou indo falar para eles um pouquinho sobre o que eu faço aí no meu processo de mentoria consultiva, inclusive uma das empresas, o Felipe, da Sorvepan, que é uma empresa cliente minha, foi a que me indicou, está lá também nesse grupo, vai estar nesse evento. Eles também vão palestrar falando do marketing, o que eles estão fazendo de marketing lá para as outras empresas. É um grupo bastante interessante e eu gostaria de mostrar como é que vai ser esse meu dia através desse vídeo em formato de vlog. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 10 de novembro, não sei se você vai assistir esse vídeo no dia 11 ou 12, vou ver se eu consigo publicá-lo o mais rápido possível, mas levar para vocês o que a gente falou, trazer algumas conclusões, os bate-papos também que eu tive lá e algumas coisas que possam servir para você aqui, que é empresário futuro empreendedor. Então, bora lá seguir aí com esse vídeo que eu acredito que possa ser interessante para você. Tchau, tchau! Olá pessoal, acabei de chegar aqui no Espaço Fit em São Paulo. Tem um pessoal conversando ali, um espaço bem legal, tem uma área de vivência aqui com essas cadeiras muito interessantes, várias televisões aqui. O pessoal está chegando, já está lá dentro na verdade, para o evento. Tem outras salas com outros eventos aqui. Vou fazer esse vídeo hoje em um formato diferente, formato de vlog para vocês. Espero também ao longo do dia gravar alguns bate-papos, algumas pequenas entrevistas, trazer aí comentários e também no final do dia mostrar para vocês o que a gente conversou ali com eles que possa servir para você que é empresário ou futuro empreendedor. Bora lá nesse vídeo de hoje em formato de vlog para vocês. Obrigado, bom dia pelo convite, Flávia. Agradeço a todo mundo, grupo seleto aí de empresários, pessoas que estão ligadas a diferentes regiões do Brasil, né? Conversando ali com o Felipe. Obrigado, Felipe, por trazer aí a possibilidade da gente apresentar um pouquinho do que a gente está fazendo. O que eu vou falar hoje, pessoal? Vou falar um pouquinho da minha atuação, o que eu tenho feito para algumas empresas. A Sorvepan hoje é a minha cliente. Me foi apresentada através da contabilidade deles lá de Barbacena, que é uma empresa chamada Dicom, que também já foi minha cliente lá. E eu vou falar um pouquinho do que eu estou fazendo, falar um pouquinho dos desafios aí das empresas, pequenas e médias empresas. Eu atuo de pequenas para médias, né? Estou indo cada vez mais para as médias e vou explicar um pouquinho do que eu já fiz, por onde eu já passei e o que eu tenho feito para a gente discutir aí algumas coisas que acho que possam agregar valor aí para vocês de maneira geral. A minha passagem, sou engenheiro mecânico, comecei lá na Mercedes em 1999, na época que o Classe A estava chegando no Brasil. Depois eu passei por outras empresas, fui para a Porsche Consulting, que é uma empresa, embora da Porsche, ela não trabalha apenas na área automobilística, é uma empresa de consultoria de diversos mercados. Então eu comecei na Porsche na área industrial, eu já fui para a Porsche querendo sair da indústria automobilística, eu já tinha passado 6 anos aqui na Mercedes. Quando eu fui para Porto Alegre, morei 1 ano lá
Eu atuei na área industrial, na Gerdau, indústria de sapatos, roupas, enfim, do sul do país, né, porque eu fui para morar em Porto Alegre. Depois, meu filho nasceu, eu tenho um filho na Alemanha, está com 15 anos agora, nasceu exatamente em 2007, quando eu fui para lá. E de Alemanha deram aí, né, 6 anos aqui, com mais 4,5, 10 anos e meio. Eu morei 10 anos e meio na Alemanha e pude ter a oportunidade de trabalhar aí em alguns países. Em 2011 eu abri o IOPEX sozinho e tinha um desafio muito grande de voltar para o meu país e conseguir me vender, né? Vender um serviço que depois de alguns anos e de ter estudado fora, fiz meu mestrado fora, fiz algumas coisas lá, eu queria vir para o Brasil para trabalhar com grandes empresas e foi o que eu fiz. Lá fora eu já trabalhei em 32 países, e tive uma passagem aí muito grande por diversos tipos de empresas, não só indústrias, mas trabalhei em hospitais grandes, trabalhei na área de indústria de sapato, trabalhei na área de serviços, trabalhei com e-commerce já, então tem uma passagem em indústrias, vamos dizer assim, diferentes aí. E em 2016, de 2015 para 2016, quando você abre uma empresa sozinho, eu já tinha 10 anos prestando consultoria, viajando, eu vivia com 3 malas, em 2016 e me deu um burnout. Eu quase infartei, literalmente. Vim fazer em São Paulo, aqui eu moro em Taubaté, mas vim fazer em São Paulo os exames regulares aí de saúde. E o médico falou, você tem uma semana para parar tudo, senão eu já estava com a pele toda descascando, cheio de coisa aí, né, de preocupações. Minha empresa saiu de uma pessoa só, eu cheguei em 2015 a ter 36 colaboradores. Então esse crescimento rápido aí fez com que a gente se estressasse também. E aí em 2016 eu resolvi mudar meu modelo de negócio e atuar sozinho. Hoje a minha empresa sou eu, tenho 4 prestadores de serviço apenas e não me arrependo do que eu fiz, né? Embora tenha sido uma mudança drástica por necessidade a princípio, né? Foi aqui que mudou a minha chavinha para um monte de coisas, né? Diferentemente do mercado de vocês que mexe com produtos físicos, né? Eu hoje estou indo mais quase que 90%, 80%, 85% hoje do meu faturamento é online. Então eu vendo cursos online, vendo uma série de produtos digitais e tenho a minha mentoria consultiva, que é onde eu atuo 2 dias apenas por semana em clientes como a Sorvepan, para ter os meus cases, para implementar neles as ferramentas, para ter os meus depoimentos, né, para julgar no mercado aquilo que eu falo, que eu faço para os clientes. Então tem que ter os clientes aí para isso. Hoje eu atuo com pequenas e médias, né, empresas que estão abrindo também. Hoje eu estou em 3 conselhos aí, talvez um 4º para o ano que vem, de empresas médias para quase grandes aí, conselhos consultivos. E o meu papel é ajudar as empresas, né, eu tenho um jargão que eu vou mostrar daqui a pouco, ajudar os profissionais a se tornarem empresários, né? Muitos dos meus clientes não são profissionais das áreas deles, salvo empresas familiares, acredito eu que são quase que a maioria aqui, né? Mas uma boa parte dos meus clientes abrem as suas empresas e trocam os seus mercados. E aí o cara é um profissional que estudou lá, tem uma certa qualificação, mas ele não estudou para ser empresário, né? E ele acaba se tornando empresário. Quando a gente tem uma empresa familiar, a gente tem um lado que é, entre aspas, logicamente, mais fácil, que é a gente poder, né, tapar perto do pai, do avô, enfim, e ir nessa carreira empresarial de uma certa forma. Quando a gente abre sozinho, a gente tem os ônus e bônus de fazer a coisa sozinho. Então hoje eu tenho esses 4 pilares de atuação aí e chamo o meu processo de mentoria consultiva, né? Eu não teria como apagar o meu passado de consultor e em 2016, em função de querer mudar o meu modelo de negócio, eu voltei para a Alemanha, vou lá, obviamente, mais de uma vez por ano, inclusive, só na pandemia que eu não fui, infelizmente, né? Não deu para a gente viajar aí. Chamo de mentoria consultiva porque eu fiz uma formação em Business Mentoring, que não tem aqui no Brasil, que não é essas mentorias aí de marketing digital, nada disso, é para business, é para tanto mudar o nosso mindset, mas trabalhar o empresário para que ele tenha a capacidade de gerir e liderar uma empresa, né? Resumindo aí em grossas linhas. Então, o lado, né, da mentoria, eu trabalho para transformar esse profissional que muitas vezes vem de uma certa área, de alguma especialização ou de algum mercado para um outro e transformá-lo num empresário de verdade, e o lado consultivo para dar para ele métodos e ferramentas e conduzi-lo e apoiá-lo para que ele possa ter os resultados que ele precisa na empresa dele. Vamos falar sobre, vou trazer aqui algumas opiniões minhas, são
meras e simples opiniões do que eu tenho passado com empresários como o Felipe, como o Guimarães, que aqui estão, da Sorvepan, eu hoje vejo isso aqui em 100% dos meus clientes, não é 99,9%, 100% dos meus clientes. A maioria deles, os poucos que têm um planejamento estratégico formal, ainda fazem aquele planejamento estratégico arcaico, que é missão, visão, valores e tal. Chama arcaico não metendo pau, nem denegrindo o fato de fazer dessa forma. Mas se a gente pesquisa, eu gosto de estudar, leio muito livro, leio de 2 a 3 livros por mês. Se a gente for pegar os livros que foram escritos sobre planejamento estratégico, que é uma das coisas que eu mais tenho feito hoje, porque é lá onde nasce tudo, os livros são escritos por estudiosos e foram feitos para serem implementados por consultores renomados em grandes empresas, né? E a gente que é pequeno ou médio, como é que faz? A gente tem que adaptar um monte de coisa. O menor que vocês ainda, né? O pequenininho mesmo, a Dona Maria, a loja, a padaria, enfim, quem é muito pequeno, pior ainda, ele não vai conseguir implementar um balance scorecard, ele não vai conseguir fazer um monte de coisa, primeiro porque não tem tempo, segundo porque ele não sabe, e terceiro, ele não tem os mecanismos nem as ferramentas para se medir, para ter o resultado que um planejamento estratégico desse porte, né, que os livros falam aí dão. Então, a maioria, inclusive empresas até, eu tenho clientes, talvez até do tamanho de vocês, não sei quem é o maior aqui, mas tenho clientes que faturam alguns bilhões aí por mês, falta planejamento estratégico de forma completa, né? E aí com uma visão que dê para o empresário ou para os sócios ou para o conselho ali uma direção do que a empresa precisa focar, os projetos que ela vai fazer para que seja conclusiva, né? Em termos de investimento, de melhorias e possíveis inovações. As pessoas acabam fazendo um monte de coisa por iniciativa própria, né? Apareceu um aplicativo aqui, vamos implementar. Apareceu um negócio aqui, vamos fazer. Isso não tem nada, não tem problema nenhum com isso. Mas muitas das vezes esse tipo de iniciativa às vezes não está alinhada com o que a empresa necessita, né? E para aquilo que já deveria ter sido planejado lá atrás. Outra coisa é um sistema de gestão. Quase que todas as empresas por onde eu começo o meu trabalho, nenhuma empresa tem um sistema de gestão por processos. E essa metodologia eu ajudei a desenvolver na Porsche Consulting, eu trago ela, estou trazendo para o Brasil, é isso que eu faço nas empresas. Logicamente, quanto menor, mais resumido isso é feito. Mas um sistema de gestão por processos difere do sistema de gestão departamental que a maioria das empresas, talvez a grande parte das empresas de vocês aqui também possam ter. Um sistema de gestão departamental, né, quando a gente começa uma empresa pequena e vai crescendo, a gente coloca uma pessoa para fazer o financeiro, outra pessoa para fazer o marketing, 2 pessoas para fazer não sei o quê, X pessoas para fazer o operacional. A gente vai pondo pessoas em departamentos e torna isso de forma isolada os departamentos da empresa, ou os setores ou as áreas, né, dependendo do que a gente chama. O sistema de gestão por processos é aquele que dá para o líder ou para os líderes uma visão processual, ou seja, de uma sequência com visão de interfaces e a possibilidade de gerir o todo, né? Não que um gestor que tenha os departamentos também não consiga gerir o todo, mas muitas das vezes os problemas estão nas interfaces entre os processos e um sistema departamental não te dá essa possibilidade. Porque quando a gente modela processo, o próprio nome já diz, é um passo a passo. A gente modela a empresa do início ao fim a partir da jornada do cliente. A jornada do cliente que determina todos os demais processos e a sequência desse que a gente chama de fluxo de valor da empresa. E aí, cada negócio tem o seu fluxo de valor. Distribuição tem um, indústria tem outro, varejo tem outro e assim por diante. Outra coisa que eu sinto necessidade é que falta bastante rotinas, né? E aqui a rotina que eu digo não é a rotina nossa, vou buscar meu filho tal hora, vou lá na empresa, não sei o quê. Essa rotina é uma rotina pessoal que ela também ajuda ou atrapalha a empresa. A rotina que eu estou dizendo aqui é a rotina dos colaboradores para fazer o que eles têm feito, o que tem que fazer. Falta muita padronização nisso. E aí, isso aqui não está alinhado com o que é solicitado pela gestão. Alguns gestores, né, não têm a qualificação exata para a vaga que estão fazendo, né, tem muita empresa que não tem um processo de recursos humanos realmente formalizado, posso falar disso depois. E aí esses processos não têm metas, indicadores, a gente não consegue medir até para puxar o líder daquele processo para fazer alguma coisa. A questão de liderança, que é o complemento da gestão, né? Aí é mais complicado ainda, porque a liderança é muito mais difícil de se treinar do que a gestão. Né? Gestão tem a ver com processos. Embora a gente fale gestão de pessoas, né? Na minha opinião, esse termo, é uma mera opinião, não é um termo muito correto. A gente gere processos e lidera pessoas. Esse é o jeito que eu vejo a coisa. E aí, liderar
não é para qualquer um, né? Tem gente que já tem por si só o espírito do líder, né? E tem gente que vai ter que exercitar isso com o tempo. Isso não é ensinado assim tão rápido, não é treinado assim também tão rápido. Como eu disse, o processo de RH, quando ele está despadronizado, quando ele não está instituído na empresa, já começa a mão de obra que todos os empresários reclamam, eu não consigo contratar. Às vezes é porque as pessoas que estão lá contratando não estão conseguindo nem fazer as entrevistas, né, da forma correta para aquela vaga. Não tem uma descrição de cargo, não tem um plano, não tem um acordo de metas, não tem uma avaliação de desempenho, ou seja, não tem um processo de RH formal para que a pessoa entre, né, no que as pessoas de RH hoje em dia chamam fazer um onboard do colaborador, e aí ele passe por um processo onde ele consiga ver a cenoura dele, né, seja em salário, seja em cargo, seja em ascensão vertical ou horizontal, né? Às vezes a pessoa tem um perfil de expert, ele nunca vai ser um líder, mas ele pode ganhar como um gerente. Se a gente não tem isso estudado para a nossa empresa, a gente não tem a possibilidade de dar essa oportunidade para as pessoas. Empresas que muitas vezes estão despreparadas para lidar com o mundo digital, né? Tem muita empresa que ainda está fazendo as coisas, né, de forma um pouco mais antiga, e se preparar para o digital é cada vez mais importante, né? Hoje o celular, o tablet é parte quase que do nosso corpo. Se a gente não lida com isso e não tem as informações na mão para poder gerir, né, nós que somos donos ou gestores, líderes aí de empresas, a gente não consegue tomar decisão. E aí, inclusive, se essas informações não tiverem bem filtradas e não forem bem dispostas, né, seja por um aplicativo, um software e tal, eu vou conseguir tomar muitas vezes a decisão, mas a decisão não vai estar a correta, porque às vezes o número não está 100% correto. E vou falar depois, assim, questão de alguns números aí que a gente poderia ver e que muitas vezes a gente não vê. E uma das coisas que eu desenvolvi nos últimos 6 anos, eu gosto de escrever método, gosto de desenvolver, estou escrevendo um outro livro agora, são os funis, né? Quando a gente, não sei se alguém já fez algum curso específico de marketing aqui, digital? Já? Você é da área de marketing? Tá. E aí, eu tive que ir para fora para sair desse lado americanizado que o brasileiro tem do mundo digital. A gente é super influenciado pelos americanos na área digital, né? E eu, de propósito, gosto de ver outros mercados. Por falar alemão, eu gosto de ver o que os europeus, né? Vou para a Alemanha, obviamente, mas gosto de participar de outras coisas em outros países para ver o que esses outros países estão fazendo, né? Porque a gente é muito influenciado só por uma direção. Será que existem outras coisas? E existem várias outras coisas que muitos países estão fazendo que os americanos, inclusive, não estão. E o modelo padrão de se formar um funil de vendas, né, que o pessoal do marketing chama aí, eles unem marketing com vendas, esquecem do pós-venda e unem marketing com vendas. Isso é, na minha visão, uma falha, porque marketing é marketing, venda é venda. Hoje eu construo, né, a gente vai passar por isso lá com o pessoal da Solvepan já, 3 funis, funil de marketing, funil de vendas e funil de pós-venda separado. Porque quando a empresa cresce, não são processos separados na empresa? Então, os funis para cada processo deveriam ser, a lógica, né? Deveriam também ser separados. Por que a gente une? Por que está tudo, né, no mesmo funil? O jeito de captar o cliente, de engajá-lo ou de fazer alguma coisa para depois tentar vender, a gente encara tudo da mesma forma. Então, existem metodologias, inclusive eu já desenvolvi uma, que vai estar nesse livro que eu estou escrevendo, justamente para mostrar uma outra visão. Não é que é certa nem errado, mas mostrar um outro jeito de fazer. Eu vejo muitos modelos tradicionais de vendas e pós-vendas e muitas empresas, inclusive, não fazem pós-venda ou fazem muito pouco. Empresas encaram pós-venda como até coisas mais simples, que eu vou contactar o meu cliente, vou olhar o aniversário dele, vou dar alguma coisa para ele, porque eu acho que se eu fizer isso, ele vai continuar comprando de mim. Isso não é pós-venda, isso é agradar o cliente no aniversário dele. Pós-venda é tentar revender para ele, né? Pós-venda, vender de novo, e vender de novo, e vender de novo. É isso que é um pós-venda. Então, eu preciso montar um funil para isso, inclusive com apoio de marketing, tá? Marketing focado mais em captar clientes novos, pós-vendas em manter os clientes atuais e revender constantemente para eles, e venda cumprir aquilo que marketing faz. Inclusive, quando a gente vai determinar indicadores de marketing, né, que a gente, na hora que vai medir lá quantos clientes a gente trouxe, quantos leads qualificados marketing trouxe para vendas, né? Não sei se as empresas de vocês têm isso exatamente separado, aí espero que sim, mas quantos leads qualificados, não leads frios, né? Quantos leads qualificados marketing passou para venda?
Se a gente não tem esse número, eu não consigo nem medir o que entrou em vendas para eu saber se hoje, esse mês entraram 1.000 clientes qualificados em vendas. Quantos eu converti? Eu converti 100. Eu não consigo nem tirar esse indicador se eu não tenho esse número. Por isso que fazer separado é mais fácil da gente medir. E empresas familiares também, quase que 100% das que eu passo, tem esse desafio aí, que às vezes não é um problema, né? Torna-se um problema quando os anos vão passando, o líder já fica muito mais velho e já está quase que meio que aposentando e não fez ali um processo de sucessão. Hoje eu tenho 2 processos de mentoria sendo conduzidos com 2 empresas médias, né, de faturamentos aí de alguns milhões por mês, onde eu estou atuando com quem vai sair. Eu estou fazendo um processo de mentoria que eu tive que adaptar algumas coisas do jeito que eu trabalho para que ele junte gestão do conhecimento com o processo de sucessão de quem vai receber. Por quê? Porque gestão de conhecimento, de novo, para a empresa grande, e aí as médias e as pequenas geralmente nem têm algo disso no RH ou em algum processo desse da empresa, né? Gestão de conhecimento não é só ter tudo documentado. Isso é uma pequena parte da gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento é também você captar, ele está saindo, como que você vai deixar a sua experiência, como que você vai deixar os seus contatos, como que você vai deixar diversas outras coisas que você trouxe, do tempo que você... às vezes tem gente que está saindo da empresa, tem 40 anos fazendo aquilo lá. Como é que ele vai deixar tudo isso, né, esse conhecimento de alguma forma, para passar ou para um filho ou para alguém que ele quer deixar para tocar a empresa dele? Então, esse processo de sucessão precisa ser formalizado. E muitas vezes leva tempo, né? Porque um pai não passa para o filho, né? Mesmo, até porque tem um dia a dia da empresa para tocar, do dia para a noite. Então eu tenho encontro semanal com essas pessoas e aí estou desenvolvendo algo com o pai e em paralelo, a partir de um certo momento, eu entro com o filho e com a cadeia de pessoas, o networking, tanto interno quanto externo, para a gente fazer diversos trabalhos para que essa passagem de bastão vai levar um tempo, obviamente, mas possa ser feita de maneira mais harmoniosa. Então, o meu trabalho é fazer a interseção das 2 cabeças, né? Ou até de mais cabeças, se for, sei lá, 2 líderes, um CFO, um CEO, o cara quer dividir, enfim, tem ali, cada empresa tem um jeito de fazer as coisas. Olá pessoal, acabei de entrar no carro aqui, estou saindo de São Paulo para pegar Bandeirantes ali em direção a Taubaté. Foi uma palestra muito legal, vou fazer um vídeo daqui a pouquinho aí, quando eu chegar lá, sobre o encerramento, né, o que eu falei, quais são as conclusões, o que eles perguntaram, quais foram os interesses deles aí sobre esse meu trabalho voltado para distribuidores de produtos alimentícios, vamos dizer assim. Foi muito legal, muito interessante, conheci o pessoal, almocei com eles, um grupo de 22 pessoas, foi muito legal, um dia muito... vamos dizer, construtivo, tanto para fazer networking, mas ter a possibilidade de apresentar o que a gente faz, né? E acabou de bater aqui um flashback, né? Eu tô em São Paulo, fiquei aqui durante muitos anos, para lá e para cá, morei aqui em São Paulo um tempo também, estive em São Paulo por, sei lá, milhares de vezes a trabalho. Acabei de visitar, né, o próprio evento foi perto de um dos meus últimos clientes ali, que foi a Hortif, quando eu prestava consultoria. Então passa um filme na nossa cabeça quando a gente vai para algum lugar ou revive, né, a proximidade de alguma coisa que a gente fez por muito tempo. Foi muito legal. E daqui a pouquinho então eu trago mais uma última parte aí final, só para fazer os comentários finais desse dia, desse vlog aí, que eu acho que pode ser interessante para vocês. Até daqui a pouco, tchau, tchau. Então vamos lá, pessoal, acabei de estacionar aqui, eu acabei de estacionar aqui no estacionamento do shopping São José dos Campos. Vou me encontrar daqui a pouquinho com a minha esposa, a gente segue para Taubaté, que é caminho, né? Ela vai fazer um exame médico, aproveitou aí, e eu, como eu disse, participei desse evento maravilhoso do GFs aí, que tinha lá mais de 20 empresários, todos aí envolvidos, são médias empresas, né, com faturamentos milionários aí do ramo alimentício. Foi um prazer, agradeço a Flávia por ter me convidado, que é a coordenadora, né, do grupo lá do GFs. Agradeço ao Felipe Severo da Sorvepan, que foi quem me indicou, e também ao Guimarães, que é o dono da Sorvepan, que estava lá também. Trocamos cartões, ele me apresentou para muita gente, né? E uma das coisas que dá pra gente notar e que eu já queria falar, né, dessas
3 conclusões que eu queria trazer desse dia de hoje, desse vlog de hoje, desse vídeo diferente. Primeiro, networking. Networking, gente, é muito importante. Por mais que a gente ache que trabalhar sozinho, como é o meu caso, né, não seja tão importante, ou que a gente dá para fazer tudo sem se comunicar com o mundo ou só através das redes sociais. Gente, vocês não sabem o poder do network. Eu fiquei bobo de ver como as pessoas, inclusive do próprio GFs, né, que teriam tudo para ser... Na verdade, eles são concorrentes, né? Cada um está no seu estado, né? Mas vendem quase que as mesmas coisas, acordam juntos, trocam. Eu almocei com 2 deles lá, no café conversei com mais 3, enfim. Um troca que tipo de software um está usando com o outro, e aí fala que vai ajudar, fala que vai na empresa, ou seja, está todo mundo ali querendo se desenvolver, querendo aprender, querendo trocar informação, conhecimento, experiência, porque todo mundo sabe que dessa forma, né, e aí é mais a cabeça do médio do que o do pequeno, afinal de contas, todos os empresários que lá estavam são empresários de empresas médias, né, que faturam bons milhões aí por mês e mais milhões ainda por ano. Então eles sabem que comunizar, né, esse tipo de informação, lógico que ninguém está falando lá de segredo de mercado ou do que está lançando, nada de segredos, mas assim, o que custa comunizar um software, um aplicativo, saber como é que alguma coisa está sendo feita de projetos que possa servir para o outro, enfim. Fiquei muito satisfeito em ver que pessoas estão comunizando, né, coisas nesse sentido e trocando informações, né? Tem outras áreas que também fazem isso. A área médica, eu já participei também como palestrante uma vez, odontológica, a área automotiva faz isso, e acredito que esse seja uma poderosa ferramenta, não só de vendas, né? Porque você acaba fazendo networking não só para tentar vender mais, mas principalmente para trocar conhecimento, trocar informação e fazer com que aquilo que você adquiriu possa potencializar algo na sua empresa. Nem tudo é focado literalmente ou única e exclusivamente em venda. Muita coisa pode ser focada em aumentar o seu conhecimento, em melhorar a performance de algum processo, qualificar alguém da sua empresa, enfim, muitas coisas que dá para se ganhar fazendo network. Essa foi a minha primeira conclusão do dia de hoje. Segunda conclusão, diferentemente, né, a gente pode achar que o pequeno pensa diferente do médio, mas uma coisa que eu percebi é que para muitas coisas ainda quase que os mesmos problemas, pelo menos os que eu procuro assim dar uma rastreada, conversar com as pessoas para tentar sondar ali o que eles vivem no dia a dia, e deu para perceber, conversando com uma boa parte deles hoje, é que muitos dos problemas sobre os quais esses empresários médios conversam, não estavam falando lá, o pequeno também vive, né? E são praticamente os mesmos. Lógico que em proporções diferentes, em tamanhos e investimentos diferentes, enfim, mas são os mesmos, né? Parte financeira, marketing ainda é um mistério, principalmente esse mundo online da média empresa. Tem vários mistérios que o médio empresário ainda não desvendou. Ele está querendo fazer o marketing pensando que ele é pequeno, mas ele já está num tamanho e não está conseguindo resultado. Tem uma série de assuntos que para o médio são desafiadores e que a gente vai ver são os mesmos, 100% os mesmos dos pequenos empresários, principalmente no quesito financeiro e de pessoas, né? Reclamam da qualificação das pessoas, embora eles tenham mais grana para bancar uma boa contratação, ter pessoas cuidando ali do RH, de uma série de coisas, mas as dificuldades também são praticamente as mesmas, como eu disse, salvo as devidas proporções. E uma terceira conclusão que eu tomei nesse dia de hoje, né, olhando ali o perfil dos empresários, eu acredito que isso seja uma coisa que é muito positiva assim, de alguns mercados, e eu acredito que eles consigam lidar com isso de uma maneira melhor, é enxergar a concorrência, principalmente no sentido de parceiros, mas o que eu chamo, inclusive no meu planejamento estratégico, eu chamo isso de concorrentes indiretos, né? Ou seja, olhar para outras empresas do ramo, que podem ser fornecedores, podem ser prestadores de serviço, ou outras empresas, inclusive de ramos diferentes, mas que têm a mesma persona, né? De novo, concorrentes diretos é aquele que vende a mesma coisa que você vende. E um concorrente indireto, no meu conceito, é aquele que tem a sua mesma persona, mas que não vende o que você vende. E aí o que você faz com um concorrente indireto? Você se une a ele, você faz parcerias, você faz projetos, você trabalha para fazer eventos. Isso é muito poderoso, porque
Já que ele tem a mesma persona, você pode trocar com ele essa base para vender coisas juntas, né, de forma em conjunta. E aí você potencializa suas vendas, você tem muito mais resultado. Eu falo isso muito, né? Coincidentemente é um assunto que eu lido com os pequenos empresários na minha mentoria. Agora eu estou indo cada vez mais, não porque eu queira, mas tenho sido procurado por médios empresários para ajudá-los. E aí, talvez um quarto e último tema, né? Estou pensando aqui agora, que foi muito falado lá. Para o médio empresário, ele tem muito mais preocupação, né, com a sucessão. E deve ter sim, né? A empresa é maior, a empresa já está ali com talvez uma estrutura muito maior para ser deixada enquanto empresa para os filhos, para os netos. É uma preocupação constante. Como é que eles vão fazer a sucessão? Que foi um dos temas que eu pensei, que a Flávia me pediu e que eu abordei durante a minha palestra, né? E das coisas que eu conheço, do que eu já vi, do que eu tenho feito, ajudando empresários a passarem o bastão para os seus filhos, para os seus netos e assim por diante, não pode ser somente de boca, não pode ser somente de forma rápida e simples, né? Tem que ter ali, o ideal seria você ter um apoio de uma pessoa externa que conseguisse, de forma didática, fazer com que você passasse o bastão para que esse processo de sucessão seja simples, seja feito com metodologia e também seja feito de forma que você gere, né, faça uma gestão do conhecimento. O que é uma gestão do conhecimento no processo de sucessão? Não é só ter algo escrito, é você tirar daquele que vai passar a bola, né, para quem vai adquirir a bola, aí, o sucessor, a experiência, os conhecimentos, um networking e uma série de outras coisas que não dá para passar literalmente e de forma simples e rápida para o papel. Então essa ficou aí, na verdade, ao invés de 3, 4 coisas que eu acredito que são importantes, que se você é pequeno ou médio, podem ter sido, né, e talvez sejam interessantes para você. Foi um dia muito satisfeito para mim, muito importante. Como eu disse, fiz vários contatos, inclusive ficaram lá, não pude ficar até depois, né? Tinham mais de 100 pessoas ali, fornecedores na segunda parte do evento, gente grande, Nestlé e uma série de outras para outros tipos de trocas de experiência entre eles. Eu acabei vindo porque eu tinha que retornar aqui para Taubaté e me encontrar com a minha esposa, mas foi um dia muito interessante. Espero que aconteçam outros dias muito gratificantes como esse. Como eu disse, é sempre muito satisfatório para mim. Eu adoro falar para as outras pessoas, adoro fazer esses tipos de vídeos aqui para vocês, invisto muito tempo nisso. É meu papel, é meu propósito, tanto pessoal quanto empresarial e de vida, vamos dizer assim, né? Poder levar um pouco do que está aqui, da minha experiência, do meu conhecimento para vocês. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau, pessoal.